Você que nos acompanha aqui no canal da Comunidade Mar Adentro no YouTube, nós convidamos a fazermos juntos uma experiência, a olharmos a Palavra de Deus e permitirmos que esta Palavra realmente transforme o nosso coração. O comentário está relacionado às Escrituras que nos serão apresentadas nesse 26º domingo do tempo comum. Nós olhamos a primeira leitura retirada do livro de Amós, também como na semana passada, no domingo passado. E aqui nós temos uma denúncia muito forte do profeta Amós. Vai dizer: ai dos que vivem despreocupadamente em Sião, que se sentem seguros, que dormem em camas de marfim, deitam-se almofadas, comem carneiros e novilhos, cantam ao som das harpas, dedilham instrumentos musicais, bebem vinho em taças, perfumam com os mais finos ungüentos e não se preocupam com a ruína de José. Eles irão agora para o desterro e o bando dos gozadores desfeito. A primeira leitura nos coloca a temática muito forte do que a igreja nos convida hoje a refletirmos para o nosso caminho de salvação, que é a questão de nós vivermos para nós mesmos indiferentes com a ruína de José, ou seja, com os sofrimentos do próximo. É isso que nós enxergamos. Pessoas que são incapazes de fazer o que Deus faz, filhos que não fazem como o pai faz. O pai olha o sofrimento do seu povo, mas estes judeus que Amós conclama a acordarem para a injustiça que vivem, não veem a ruína de José. Na verdade, eles estão mais preocupados com o próprio bem-estar a olhar a sorte, o sofrimento dos seus irmãos. Com certeza, esse nunca foi o projeto de Deus. Quando se fala sobre o mal no mundo, sobre as pessoas que sofrem no mundo, como que Deus deixa que isso aconteça? Não é Deus que deixa que isso aconteça. Somos nós que deixamos, porque Ele providenciou os bens e na terra não faltam bens, não faltam recursos. O que falta na terra não é um Deus de amor. O que falta na terra são homens segundo o coração de Deus, que agem como Deus, cheios de generosidade, sobretudo aqueles mais necessitados. O Evangelho vai nos trazer as palavras de Jesus contando a parábola do homem rico e de Lázaro. Aquele homem rico que vive com finas roupas, elegantes, festas esplêndidas. Então Jesus até diz assim, acrescenta, hiperflaciona a imagem para nos fazer acordar. E vai dizer que é um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, no chão à porta do rico, que queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa. Queria matar. Ele não apenas passava fome, como também tinha feridas e era assistido apenas pelos cachorros, não pelas pessoas. Este é um sofrimento muito grande que nos coloca diante de como é fácil nos distrairmos em buscando o nosso próprio prazer e nossa satisfação. Vivemos de uma forma egoísta e não percebemos, como diz aqui o Evangelho, aqueles que sofrem, aqueles que precisam de ajuda, aqueles que precisam do nosso amor, do nosso cuidado. Não é possível compreender a vida do homem com essa perspectiva negativa de fechamento em si mesmo. Como é possível eu viver feliz, indiferente ao sofrimento dos meus irmãos? Para nós que cremos que Deus é Pai e que nos chamou a amar como Ele ama, amar os bons e os maus, os justos e injustos, não nos é dada a opção de não olharmos com o olhar e o coração de Deus para os que sofrem. É exatamente o amor, o sentido da nossa vida, da nossa existência e da nossa missão. E nós seguimos os passos de Jesus, porque também Ele olhou para a nossa miséria e olha para a nossa miséria e tem o seu coração cheio de compaixão, como nós também devemos ter compaixão por aqueles que sofrem. É assim que o Evangelho nos coloca diante dessa reflexão sobre o projeto de Deus para o mundo e para os homens. Com certeza, neste projeto de vida para o qual Ele cria o mundo e o ser humano e nos concede a salvação a todos, não pode haver
consenso ou permissão ou justificativa para a injustiça, a exploração, a apropriação dos bens para alguns em detrimento dos sofrimentos de outros. Bom, queridos irmãos e irmãs, é dentro desse contexto que a segunda leitura também retirada do livro de São Paulo a Timóteo vai nos colocar aqui diante de um olhar para o homem de Deus, como vai dizer então a segunda leitura. Tu és um homem de Deus. E vai dizer então São Paulo, foge das coisas perversas. A perversão é verter de uma forma errada, vivenciar, olhar, experimentar, dar destino de uma forma errada aquilo que temos à nossa disposição. Isso é o perverso, aquele que não faz o que é devido com aquilo que tem. Dentro disso, foge das coisas perversas, procura a justiça, e a justiça, numa definição clara, é dar a quem aquilo que lhe é devido e de direito. Procura a justiça, a piedade, que é esse afeto filial para com Deus, e expresso sobretudo na oração, a fé, o crer, o amor, a firmeza, a mansidão. Então, tudo isso aqui, todos esses qualificativos ligados à relação com Deus e ao próximo. Esta é a característica do homem de Deus. E assim, do homem de Deus. E é assim que São Paulo vai dizer a São Timóteo: guarda o teu mandato íntegro e sem mancha até a manifestação gloriosa de Jesus Cristo. E aqui nós temos um grande alerta. Esse guardar de uma forma que não haja mancha e de modo íntegro, que a vida que Deus nos concedeu, significa amar até o fim. Se não o fizermos, corre o risco de experimentarmos aquele grande alerta que Jesus nos dá, dizendo que quem está lá não pode ir para cá. Lázaro não pode ir até o rico, e o rico não pode ir até Lázaro. E não há necessidade nenhuma de ninguém vir dos mortos, porque Jesus ressuscitou para despertar em nós esta certeza. Fomos chamados para o céu, e o céu é para os que amam. Para aqueles que amam fora, além de si. Os que amam apenas a si mesmos não amam, são egoístas. É a perversão do amor. Gozam em si mesmo o prazer que poderiam causar no favorecimento do bem àqueles que estão próximos. Nós nada mais temos aqui do que a continuidade da mensagem do domingo passado, que é fazer amigos com o dinheiro injusto. Quando nós olhamos aqui a parábola, vemos que o pecado do rico do Evangelho foi não fazer amigos com sua riqueza. Se ele tivesse aqui aberto o coração para Lázaro, quando ele morresse, Lázaro receberia no céu, mas não fez amigos com o dinheiro injusto. Gastou apenas para si e com aqueles que pensam igual, os ricos que participavam também de suas festas. Assim, Lázaro não pôde recebê-lo no céu, acolhê-lo, viverem no mesmo lugar. O rico não roubou. No texto não diz que o seu dinheiro propriamente foi adquirido de uma forma injusta, nenhum mal. O seu pecado foi viver, como nós vemos aqui, foi viver para si, incapaz de amar o pobre e de socorrê-lo em suas necessidades. Portanto, o Senhor nos chama a abrir o nosso coração, antes, a abrir os nossos olhos. E assim o que os olhos veem, o coração sente. Então, olhando, o nosso coração se enche de compaixão, como Deus vai dizer a Moisés, dizendo: eu vi o meu povo sofrer. Abrir os nossos olhos, olhar além das nossas necessidades e prazeres, das nossas dores e angústias, olhar além de nós. Abrir o coração para que o Espírito Santo também, não apenas nos ajudando a abrir os olhos, encha o nosso coração de compaixão. E assim que possamos nos mover, que os nossos pés estejam prontos, as nossas pernas para caminhar e as nossas mãos para doar, para tocar com amor, para ajudar aqueles que precisam. Devemos recordar que temos todo o tempo de mudança.
E o Senhor já nos falou já no Antigo Testamento, os profetas e Moisés, e agora nos fala Jesus com esta parábola. A escolha do céu ou da ausência do amor no céu e inferno é nossa. A escolha não é de Deus. Que o Senhor nos conceda a graça de fazermos a escolha para o qual Ele nos criou e que possamos agir, então, com misericórdia e compaixão junto àqueles que mais sofrem. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.